Como abandonar um pecado de estimação? Bruna, mas eu nem sei o que é pecado de estimação. Existe mais essa agora? O pecado de estimação ganhou esse nome porque é como se fossem pecados que foram domesticados por nós e que às vezes a gente nem sabe que tá cometendo. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Mas antes, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal também. Então vamos lá, só pra você entender melhor. Sabe quando você tem um animalzinho de estimação? Um cachorro, um gato, um passarinho? Você cria aquele animal com todo o amor do mundo, você alimenta ele todos os dias, você cuida dele e você cria um amor por aquele animal que você nem vê mais a sua vida sem ele, certo? O pecado de estimação é basicamente isso. Bruna, como assim? Você tá falando que eu amo o pecado? Sim, porque às vezes você nem sabe que tá cometendo. É algo tão rotineiro na sua vida que às vezes passa despercebido. Alguns exemplos de pecado de estimação: a gula, a preguiça, a fofoca, a inveja, o orgulho. Por que esses pecados são mais fáceis de se tornar pecados de estimação? Porque esses pecados é mais fácil da gente justificar falando: ah, mas esse pecado Deus perdoa, então tá tudo bem, eu não preciso mudar. E é aí que ele se torna um pecado de estimação que você alimenta todos os dias na sua vida. Então vamos a alguns exemplos. A fofoca. A fofoca é muito presente, gente, no nosso dia a dia. Quando você menos espera, você já tá falando da vida de alguém, tá falando de alguém e tá falando mal dessa pessoa e tá espalhando a notícia pra outras pessoas. Ai, Bruna, eu não faço isso. Faz. A gente sabe que você faz, todo mundo faz isso, indiretamente que seja. Por isso esse pecado da fofoca ficou tão domesticado, porque virou assim: ah, todo mundo faz, então não tem problema. Mas a palavra de Deus nos diz que a nossa língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então tudo que sai da nossa boca, da sua, da minha, a gente vai se responsabilizar lá no dia do julgamento. Então você tá numa roda de amigos, quando você vê, tá falando de alguém. Ou às vezes você tá em casa conversando com teu marido, com a tua esposa, quando você vê, já tá falando de alguém. O pecado da gula. Todas as vezes que você sai pra comer: nossa, mas hoje eu tenho que comer o mundo, nossa, porque hoje eu não vou sair de lá se eu não estiver passando mal. Isso é gula e isso é pecado. E isso também foi domesticado. Porque, eu tenho que fazer valer o meu dinheiro. Comer demais, comer até passar mal, é pecado. Então, gente, são coisas que a gente vai alimentando no nosso dia a dia. Por isso que ficou isso de estimação. Tá bom, mas como que eu venço um pecado de estimação se ele tá introduzido na minha rotina? A preguiça. A preguiça é um belo exemplo de pecado da estimação. Porque a gente tá muito acostumado de: eu não vou, tô com preguiça. E eu tô falando de ir pra igreja não, tá? Tudo na sua vida. Se você é uma pessoa preguiçosa, você está em pecado. Se você tem preguiça de ir pra escola, de ir pro seu trabalho, de limpar a sua casa, de ficar com o teu parceiro, com a tua parceira, de fazer o seu devocional, de fazer a sua oração, de ir pra igreja, qualquer coisa que você vai fazer, você parece que tá morrendo, você tem preguiça de fazer tudo. Isso não vem da parte de Deus. O contrário da preguiça, como eu já falei no outro vídeo, é a diligência. O que é ser uma pessoa diligente? Ser diligente é dar o melhor de si em tudo que você fizer. Então você não vai dar o melhor de si só na sua igreja, você vai dar o melhor de si na sua casa, pro seu marido, pra sua esposa, pra sua mãe, pro seu pai, pro seu professor, na sua faculdade, no seu trabalho, pro seu chefe. Ai, Bruna, mas assim eu vou estar sendo bobo dos outros, porque não me paga o suficiente. Então você acha que Jesus foi bobo dos outros? Porque Jesus fazia todas as vontades do Pai, dava o melhor de si em todas as situações. Ainda assim as pessoas cuspiam nele, apedrejavam ele, saíam falando mal dele, falavam que ele era enviado do inimigo. Por isso ele foi bobo ou ele obedeceu ao Pai? Então vamos entender, permanecer num pecado de estimação é uma escolha. Ai, Bruna, mas eu não consigo, faz parte de mim, eu nasci assim, eu não consigo mudar. Consegue sim, e isso é uma escolha. Quando você fala eu sou assim e não consigo mudar, você tá dizendo: tudo que Jesus fez na cruz, pagou o meu pecado, morreu por mim, eu joguei no lixo, porque eu sou assim e não consigo mudar. Escuta bem o que sai da tua boca, tá? Às vezes o que falta pra você é parar de pensar que o mundo gira ao seu redor, que as coisas acontecem por conta de você. Você tem escolhas e você escolhe permanecer no pecado. Todos esses que eu citei e vários outros, você escolhe estar dentro dele. A partir do momento que você falar eu não vou fazer mais tal coisa e você decidir que não vai fazer mais, ninguém vai te obrigar. Se você estiver numa roda de amigos e começarem a falar de alguém, você não é obrigado a ficar naquela roda. Você pode sair. Mas assim eu vou ser o chato. O chato que obedece a Deus. Se você tiver num rodízio e todo mundo comendo até passar mal, meu Deus do céu, nossa, você não vai comer? Você não comeu nada. Nossa, o seu dinheiro não tá valendo. Você pode ser o chato da roda, você não pode desagradar a Deus. Então entendam isso. Pode ser que doa em você agora escutar isso, mas
estar em pecado é uma escolha. Se você sabe que você é uma pessoa orgulhosa, se você sabe que você é uma pessoa preguiçosa, se você sabe que você tá em fornicação, você sabe que você tá cometendo qualquer pecado que seja, você toma consciência desse pecado, é uma escolha você estar nele todos os dias. Jesus não morreu na cruz para nós continuarmos em pecado. Ele pagou o nosso pecado. Então tá, Bruna, você tá me dizendo que para eu sair de um pecado de estimação, basta eu querer? Sim. É isso que eu estou dizendo. Basta você escolher sair dessa vida de pecado. Ou você vive em pecado, ou você vive com Deus. Ai, Bruna, mas todo mundo vive assim. Então quer dizer que essas pessoas não vivem uma vida com Deus? Essas pessoas vivem uma vida rasa com Deus. Essas pessoas vivem uma vida com Deus que elas idealizam na cabeça delas. Um Deus que aceita a fofoca, um Deus que aceita eu ser preguiçoso, um Deus que aceita eu falar mal de fulana, um Deus que aceita eu comer até passar mal. Então, é um Deus que você cria na sua cabeça que aceita todos esses seus defeitinhos ou pecadinhos, como as pessoas gostam de chamar, e vão contra a palavra de Deus. Então, tomou consciência do teu pecado? Escolha sair dele. E é aí que vai entrar a mão de Deus e o poder de Deus, porque sozinho você não vai conseguir sair desse pecado. Só que a partir do momento que você escolheu, você vai aos pés de Deus, você vai pedir ajuda de Deus, você vai fazer um propósito com Deus, você vai ter uma vida de oração, uma vida de devocional, uma vida com Bíblia, aí você vai conseguir vencer o pecado, porque sozinho a gente não consegue. Mas com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, com Deus ao nosso lado, você vai conseguir. Você sabe qual é a definição de pecado? O pecado pode ser definido como uma desobediência, o pecado pode ser definido como algo que desagrada a Deus, o pecado pode ser definido como algo contrário à palavra de Deus. Então, dessas três formas, as três te mostram que você escolhe o pecado. Nascemos pecadores, vivemos num mundo cheio de pecado e que incentivam o pecado. Como eu vou viver uma vida santa? Você nunca vai conseguir viver uma vida 100% longe do pecado. A gente não consegue. O mal está dentro da gente, desde que a gente nasce. Só que quando nós somos convertidos, quando o Espírito Santo passa a habitar dentro da gente, nós passamos a fazer escolhas melhores. Você vai escolher viver uma vida mais santa, mas em algum momento ainda assim você vai cair. Só que a partir do momento que o Espírito Santo habita em você, você vai reconhecer aquilo como pecado. E você não vai se conformar falando que tá tudo bem. Você vai buscar cada vez mais viver uma vida em santificação. E aí só assim você vai conseguir vencer esses seus pecados de estimação. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Todos nós temos vários pecados que a gente tem que trabalhar. Escolha um e decida combater ele com toda a sua força mesmo, ao lado de Deus. Tenho certeza que ele pode se tornar muito menor do que você acha que ele é.